Muito boa tarde. Hoje vamos falar de um projeto que está a decorrer na Sociedade Recreativa Operária de Santarém, Stand-Up Comedy. Temos connosco o António Crespo, o Luís Martinho e o Ruben Costa, que são três das pessoas que estão à frente deste projeto, três atores amadores que promovem estas noites de comédia na Sociedade Recreativa Operária de Santarém, uma vez por mês, aos sábados. É um programa de humor que anima esta coletividade de Santarém e eu, para começar, perguntar a cada um de vós o que é que vos levou a iniciarem este projeto. Vocês não são atores profissionais, são atores amadores, fazem isto por gozo. O que é que vos levou a iniciarem este projeto? Podemos começar pelo António. Ora bem, eu conheço o Luís, isto começou um bocado pelo Luís, devo dizer, o Luís é meu amigo já desde a infância, nós já nos conhecemos desde os 3 anos, e ainda bem, eu fiquei um bocado preocupado quando disse atores, mas como veio a palavra a seguir amadores, fiquei mais descansado. Pronto. Nós iniciámos, eu e o Luís já nos conhecemos há vários anos, pai, desde os 3 anos, e o Luís está no CRO já há algum... Quanto tempo é que estás, Luís? Ajuda-me. Só estou há um ano, mais ou menos. Pronto. Uns meses. E o Luís, entretanto, veio com uma conversa há uns meses para cá comigo a dizer que gostava de iniciar umas noites de comédia, uma vez que o stand-up tem crescido imenso em Portugal, e gostava de iniciar umas noites de comédia em Santarém. Pá, e eu, entretanto, até disse ao Luís, isto vem mesmo a calhar, que eu fiz um curso de stand-up há uns meses, em janeiro, se não me engano, e conheci lá o Ruben. E o que é interessante é que depois tornou-se aqui, houve aqui toda uma dinâmica que é engraçada, que é, eu conheci o Luís desde a infância e o Ruben também. E ao fim e ao cabo eu estou a dizer ao Ruben, olha, há um amigo meu em Santarém que está a organizar umas noites de comédia, e vira-se o Ruben, eu também tenho um amigo meu em Santarém que está a organizar noites de comédia, e vamos a ver, conhecíamos os dois o Luís. Pronto, isto é daquelas coincidências giras da vida que acontecem. Pronto. E já tivemos uma primeira sessão e correu bem, e a nossa tendência é continuar e todos os meses fazer pelo menos uma sessão de uma noite de comédia. Pronto. Não sei se... Luís, queres acrescentar mais alguma coisa? Luís. Eu basicamente, antes de mais, boa tarde, era só dizer que pronto, quando eu comecei a ir à SRO, a outro tipo de eventos culturais, comecei a ver que tinha algum espaço e que era um local adequado, para que tinha essas valências, né, para nós podermos fazer isto, e então isso chamou-me a atenção. E depois, como vi que eles tinham feito o curso, eles também até na altura falaram comigo, e vi que eles tinham estreado em março, vi a estreia deles e achei interessante, e disse, olha, são pessoas de Santarém, porque é que não fazemos numa cidade que tem a cultura muito monolítica, a gente depois irá falar sobre isso, é sempre as mesmas coisas que se fazem, e talvez fazermos isso, até porque em Portugal também, a gente provavelmente também vai falar sobre isso, que eu acho que o humor em Portugal nos últimos anos tem ficado muito à volta de sempre do mesmo, e o stand-up é das poucas ramos do humor que consegue inovar e consegue fazer algumas coisas, então lembrem-me disso, basicamente. Ruben, como é que começou esta aventura? Como o António disse, começou um bocado pelo Luís, pela iniciativa dele. E vocês fazem isto como um hobby, não é? Eu achei que seria uma proposta... Sim. A princípio nós nem ganhamos. E achei que era uma proposta interessante. Isto nem dá para o café. Isto nem dá para o café. A gente faz isto mesmo por gozo. Mas sim, Ruben, desculpa. Não, mas quanto à questão de iniciar o projeto em Santarém, acho que em Lisboa existe muita oferta, e em cidades como o Porto também, alguns espetáculos de stand-up também em Coimbra, mas depois acho que nas restantes cidades do país falta um bocadinho, como em Santarém, falta um bocadinho de não só habituar o público à comédia, mas o público não recebe comédia regularmente, e acho que isso é algo que se calhar nós podemos dar, apesar de sermos amadores e estarmos todos ainda a começar um bocadinho, também nos damos a oportunidade de ver comédia e de terem um sítio regular para poderem ver comédia na sua cidade. O cartaz, eu lembro-me do cartaz do primeiro espetáculo que vocês fizeram,
O humor começava logo pelo título, que era isto podia ser uma garreiada, mas fica para a próxima. Vem um bocado nesse sentido, quer dizer, não tem havido muitos espetáculos de humor em Santarém, é mais garreiadas para a malta se divertir. Não, isso, o cartaz, nós costumamos usar com o nosso designer de serviço, é o Ruben, pronto. O Ruben é que faz os nossos cartazes e que teve essa ideia, uma vez que isto é uma cidade que vamos a ver, o Santarém, nós estamos habituados a touradas, não é? E então nós lembrámos de brincar um bocadinho com isso. Isto vem a falar um pouco também da cena cultural em Santarém. Como é que vocês observam o que se faz por cá? É assim, eu pelo menos falo por mim, eu cresci, eu nasci em Santarém, nascido e criado, só saí daí para estudar. E mesmo assim ainda estudei aí na Escola Agrária de Santarém, que foi bastante divertido, e só foi por volta dos 20 ou 21 anos para Lisboa. Passaste para as praxes da Bosta? Passei. Foi muito interessante. Não, mas fiz bons amigos. Não saio de lá com qualquer sentimento. Sem qualquer sentimento negativo, muito pelo contrário. Até há histórias, há material para gozar com isso, valente. Mas eu acho que é uma cidade, nós pensámos os três nisto, e aliás foi algo que nós conversámos antes de começarmos com o projeto, porque é uma cidade que sentimos que há falta disto. Ou seja, há falta sei lá, é um bocadinho aquela música que é preciso animar a malta. Achamos que há um bocadinho de falta disto, de brincar um bocado com as coisas, de fazer um bocadinho de humor, e achámos que isto eram noites ideais. A nossa ideia não é só levar comediantes de fora, mas é também criar uma fornalha de comediantes em Santarém que fiquem lá, que façam disto. Depois nem precisamos de ser nós a continuar, alguém que continue também mesmo lá com isto. Pronto, eu depois posso... É assim, o Ruben e o Luís podem também falar um bocadinho da experiência deles, mas o nosso objetivo principal é este. Pronto. Sentimos que há uma certa falta de humor naquela cidade. É claro que também tem a sua cultura e tem os seus costumes, mas sentimos que isto é algo que pode trazer algo novo à cidade e algo bom para a cultura e para o povo de Santarém. Luís. Ok. Pronto, eu também concordo com isso no geral, e também nós vemos uma cidade que, no geral, para além de, é aqui uma crítica implícita, nem sempre lidou muito bem com a cultura, não é? Tipo, houve uma vez uma peça de teatro que até recebeu um reparo de uma vereadora. Recentemente tivemos o mural do Bernardo Santareno, que teve uma polémica que teve. Ou seja, nós ainda temos aqui o poder político e acaba por passar para as pessoas que ainda têm, é um bocadinho sisudo, digamos assim, e ainda temos um bocadinho aquela cultura do respeitinho, daquilo não se brinca, e depois ficamos com a cultura com uma cultura pobre. O teatro não pode pôr em causa nada, não é? O teatro não pode ter nudez, não pode ter palavrões, daqui a nada, e nós também iremos falar disso cá nos limites do humor. Era como se nós igual começássemos a ter, também não se faz piadas sobre esta minoria, não se faz piadas sobre esta pessoa, não se faz piada sobre o poder, e quando vamos a ver não se faz piada sobre nada. E o problema é também esse, e também nós não estamos aqui, naturalmente nós estamos aqui só para afrontar o poder, não é nada disso. Mas eu acho que o humor afronta sempre o poder. Eu acho que o humor, se nós formos a ver, e até é interessante, eu não sei se já me estou a ir já para esse tema, mas pronto, eu sou um bocado assim às vezes, que é, se nós formos a ver, a maioria dos humoristas, especialmente os cartunistas que incomodam, mais até os cartunistas do que quem faz stand-up, normalmente têm sempre problemas com o poder. É uma coisa interessante. Tiveste o Charlie Hebdo, foi pelos ares, não é? Sim. Foi o Charlie Hebdo, foi mesmo o próprio Quino, não teve assim sempre... Também não teve unânime. E é muito interessante porque normalmente os políticos e as pessoas, e não é só os políticos, as pessoas também. As pessoas normalmente dizem, eu gosto que se brinque com tudo e não sei o quê, mas quando se brinca com alguma coisa que elas têm, já é assim. Eu até tenho um caso interessante sobre isso, que é, eu costumo fazer, eu gosto mais do humor negro do que eles. E é um humor que às vezes ofende um bocadinho assim as pessoas. Sim. E, por exemplo, eu uma vez fiz uma piada sobre epilepsia, um bocadinho agressiva, e houve uma pessoa que veio falar comigo e dizer, eu tinha epilepsia, e ri-me bastante. E eu acho que isso eu acho que é um bocadinho também por isso que a gente sermos capazes de rir de nós próprios é um sinal de inteligência, não é? Sim. Sermos capazes de nos pôr a nós próprios em causa, muitas vezes, não é? A começar por nós. Se nós rirmos das coisas que mexem com problemas nossos, é muito importante. E, aliás, acho que o humor também pode trazer... Também, se calhar, um distrito que é um bocadinho ainda fechado em certas coisas. Também não gosto de estar sempre a dizer mal do nosso distrito e do nosso concelho. Também tem coisas muito boas e
E é uma coisa... mas eu acho que é até é o carinho que nós temos por ele, não é? Nós queremos que Sim, ele seja claro. melhor. Temos de falar dele, é aqui que vivemos, é o nosso território, não é? Sim, mas ficar também um pouco só pelas piadas escatológicas também é fraquinho, não é? Isto é preciso avançar um bocadinho e pôr em causa os poderes, pôr em causa o poder vigente, os poderosos, e isso, claro que quando se afronta, ainda há pouco tempo, também aquele cartunista que também é do Expresso, que tinha feito um cartoon para o New York Times, que até nem foi publicado, do Trump, não é? Sim. Eles lá acharam que havia ali um limite que ele estava a pisar, não é? Pois, nós já vamos falar sobre isso. Eu também me lembro daquela questão de quando foi houve um cartoon que tinha o Trump com um judeu, um cão com um símbolo judaico. Os judeus, exatamente. Que também diziam que era antissemita. Eu não vi nada de antissemitismo nesse cartoon, mas as pessoas hoje em dia têm uma hipersensibilidade e o Covid também aumenta isso, eu acho. As pessoas ficam mais... Quanto mais fechados estivermos e menos contacto com os outros, mais fechados sobre nós próprios ficamos e gera um certo egoísmo e um certo individualismo. E eu acho que também todo esse cocktail fez com que nós decidíssemos que era para avançar. Claro que tem dificuldades e ao início começa-se com dificuldades de mobilização e etc. Mas eu acho que no futuro até podemos já começar a ter open mics, pessoas do público a vir fazer, e acho que a ideia é mesmo até criar uma dinâmica de querer trazer gente e trazer pessoas para isto. Basicamente é isso. O Ruben, eu sei que anda a fazer um curso de artes marciais. No caso de alguma piada não correr assim tão bem e alguém se sentir ofendido, ele já se sabe defender. É assim, Ruben? Não é melhor não. Melhor não, depois vou para a prisão e comediantes na prisão é mais engraçado para os outros do que para mim. Como é que vês aqui a cena cultural de Santarém? Eu, para ser sincero, com muita ignorância minha, porque eu vivi no Reino Unido durante 11 anos, portanto não faço ideia. Não faço ideia. Sei de quando era miúdo e quando vivi aí, acho que sempre houve a necessidade de nós, quando éramos mais novos, tentar criar algumas coisas em termos de cultura e fazer algumas coisas na cidade. Mas acho que existe às vezes um bocadinho, se calhar, de separação entre aquilo que algumas elites culturais querem ver na cultura e se calhar aquilo que as pessoas comuns querem ver, não é? Se calhar uma peça de teatro não é para qualquer pessoa também, como o espetáculo de stand-up também não é para qualquer pessoa. E se calhar certos tipos de humor também não são para qualquer pessoa. E se calhar se trouxéssemos um comediante qualquer famoso a Santarém, se calhar um deles ia encher uma sala e outro se calhar ia trazer se calhar só 100 pessoas, por exemplo. Acho que depende muito e tentar descobrir, se calhar é interessante, tentar descobrir os tipos de público que nós temos, não só aquilo que as pessoas querem ouvir, mas também habituá-las se calhar a ouvir e a ver coisas diferentes, não habituados, e que eu próprio, quando cresci em Santarém, não é? E vivi em Santarém durante 20 anos, sempre achei que havia muita falta de uma cultura que, por exemplo, para os jovens fizesse sentido, não é? Sim, sempre senti que, por exemplo, pois, ainda hoje, pois. Sim, nós costumamos brincar costumamos brincar com isto desculpa lá, Ruben, estar-te a incomodar, mas isto é uma piada até nossa às vezes dentro de nós, que é, nenhum de nós por acaso saiu forcado ou foi para o rancho. Pronto, que é o que acontece, né? É uma piada nossa. Havia de ser isto. Mas continua. Força, Ruben, desculpa. Não. Eu já tinha dito basicamente tudo o que estava a dizer. Este vosso projeto também traz pessoal de Lisboa e de outras terras que vão circulando também por cá. Essa é a ideia, não é? Sim, criar aqui uma base também de circulação. A nossa ideia, eu vou ser sincero, eu tenho um objetivo também aí, que já partilhei com o Luís e com o Ruben. Um dos nossos objetivos é abrir, que foi o que o Luís disse logo no início da entrevista, que é começar com a sessão de open mics. O que é um open mic? Neste caso nós vamos tentar que haja pessoas locais que vão fazer um stand-up, vão fazer experimentar 2-5 minutos de stand-up, mas que sejam mesmo aí do distrito de Santarém. Pronto, é esse um dos nossos principais objetivos. E quem diz isto depois nós mais tarde, criar entrevistas com humor, depois podemos explorar outro tipo de áreas, de tudo relacionado com o humor,
que seja possível. Nesta primeira fase, é claro que vamos continuar com as nossas noites de comédia, mas isto depois é, sei lá, é o que nos apetecer ou o que nos derem permissão para fazer, nós tentamos fazer. Aqui não há limites, Luís. Já podemos introduzir esse tema, não é? Dos limites da liberdade de expressão. O humor é uma área cultural e a cultura muitas vezes é transgressora, transgride. O que é, por exemplo, na pintura ou no cinema ou na fotografia, o que é, quando é que o erotismo passa à pornografia, ou quando é que uma coisa passa a ser considerada imprópria, ou no humor, o que é que o politicamente incorreto, não é? Agora, o politicamente correto é um bocado dominante. Pode-se gozar com as minorias, pode-se gozar com a religião, pode-se gozar com... há limites, deve haver limites para o humor? Sim, eu antes de mais, eu gosto dessa pergunta e então vou tentar aqui. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, que tem a ver com isso, que é... há espaços para o humor. Eu lembro-me que eu fui ver o Sinal de Cortes, que é um humorista um bocadinho polémico, não é unânime entre nós, e ele encheu em Almeirim. Eu já sabe, eu também tenho um bocado esta questão que Almeirim, se nós não é que haja uma competição entre Santarém e Almeirim, mas acho que Almeirim em algumas coisas dá algumas lições a Santarém. Isto é a minha opinião pessoal, e eu só estou aqui a dar a minha opinião pessoal. Dá nas questão das bicicletas. Na questão das bicicletas. Eu achei um pormenor interessante. Eu fui ver o Sinal de Cortes as últimas 2 vezes e esgotou das 2 vezes o Cineteatro de Almeirim. Mas, Luís, deixa-me só realçar. Algo muito giro que também foi o que nos levou a fazer isto foi que há cerca de, eu não sei há quantos anos é que foi, nós tivemos o Cinema cheio com o Levanta-te e Ri. Há 15 anos atrás. Sim, eu lembro. Pronto. E acho que foi algo que a cidade gostou e nunca mais, eu acho que nunca mais houve algo parecido dentro da cidade daqueles tempos. E o Cinema tem 1000 e tal lugares. Exatamente. É uma memória que nós, pelo menos nós os três, recordamos muito bem, que também nos fez começar com este projeto. Sim, mas desculpa, Luís. Eu ia só dar, então, ok. Quando eu fui lá ver o Rui Sinal de Cortes, houve algumas coisas interessantes. Primeiro, o presidente da Câmara de Almeirim foi, o que é um fenómeno interessante. E até ele fez uma piada sobre isso e estavam alguns vereadores, ou seja, o próprio poder político estava a abrir-se para essas questões. Estava a dizer, ok, nós na nossa terra também queremos este tipo de coisas. E o Sinal de Cortes, por exemplo, fez algumas piadas bastante agressivas. Na altura tinha morrido o filho da Judite Sousa e ele fez uma piada sobre isso. Bastante forte. E eu acho que às vezes já há sempre, e particularmente esse humorista em particular, que às vezes também tenho essa dúvida, a fronteira entre o ofender e o fazer rir é ténue. Para responder então à questão dos limites do humor, eu gostava só que uma questão prévia, que é o humor é uma reação, psicologicamente, eu não deixo de estudar essas coisas, que é uma reação a um conflito e uma contradição. Normalmente nós rimos de uma coisa que nos gera conflito e que é uma contradição. E normalmente o humor negro é o que tenta ir ao máximo nesse expoente. E então o que é que acontece? O humor negro, particularmente, quando chega a um certo ponto, vai ser... As pessoas vão rir muito e as outras vão se ofender. Vai ser assim muito forte. Eu lembro-me de uma piada há uns anos de um humorista americano que disse, ok, porque é que morrem as crianças se Deus existe? E depois houve uma pessoa que saiu logo da sala imediatamente. Ele disse, pois, porque os muçulmanos precisam de 70 virgens, alguém tem que fazer esse trabalho. E essa piada foi muito agressiva. E então, muita gente saiu da sala. Mas é um bom exemplo daquilo que é esticar ao máximo. Eu não me lembro agora o nome dele. Depois um dia posso deixar aí nos comentários assim. Mas eu lembro desse momento. E foi uma piada que ele perdeu algumas pessoas da assistência, mas as outras riram muito, muito, muito. Ou seja, às vezes também há aqui uma componente de risco. Sobre a questão da liberdade de expressão, eu tenho uma visão um bocadinho mais... não é unânime, eu também estudei Direito, né? E lembro-me disso, se não ser unânime nos constitucionalistas. Eu acho que o humor não tem nenhum limite e se fizer uma piada que ofende, o preço a pagar pelo humorista é perder público. Não pode ser não pode ter processos por injúria, por difamação. Eu lembro que o Nuno Melo, por exemplo, o deputado do CDS, processou o João Quadros já por uma piada no Twitter. Pronto, é um humorista também já numa linha mais e o próprio Sinel também já foi a tribunal várias vezes. Sim. O Sinel também foi para a questão da... O João Quadros é um dos autores do Tudo de Ensaio, com o Bruno Nogueira. Sim. João Quadros é guionista. Exatamente. Sim, neste caso do Tudo de Ensaio. Exatamente. Sim. E ele, se calhar, vai ter agora novamente a contra-informação, que eu acho que, por exemplo, é um programa que falta muito ao país. Era dos espaços mais
mais livres, em que satirizava mais o poder e assim. Eu acho que o humor não pode ter limites. O Charlie Hebdo, por exemplo, também é muito agressivo, eu reconheço. Também tem caricaturas mesmo para afrontar, mas nós temos, acho que às vezes, eu já fui a países onde há censura, já fui a países onde há censura e nota-se muito bem. Quando nós abrimos o jornal, especialmente países árabes, não sendo aqui, não estou aqui a lançar nenhum anátema, nota-se muito bem. Por exemplo, no país árabe há o crime de blasfémia. Nunca há um cartoon, nunca há uma piada sobre a religião, sobre a Maomé, sobre o papel da mulher. Ou seja, fica-se ali numa redoma. Eu lembro até em Marrocos já há uns anos, quase que não se... Eu fui ainda no tempo de Mohamed VI, quase que não se podia falar sobre nada. Não se podia perguntar como é que era a família do rei, as pessoas ficavam logo constrangidas. E então eu acho que o humor às vezes também abre espaço para a democracia. É um escape, não é? É um escape cá em Portugal, mesmo no tempo da censura, sim. Mesmo no tempo da censura, cá em Portugal, nós, no tempo do Salazar, toda a gente contava anedotas do Salazar. Era o Botas, era o Rapa, era tudo. Por isso aquilo funciona como um escape também, para os portugueses, pelo menos, não é? Sim, só para finalizar a minha parte e passar à opinião deles, eu também acho que no direito nós dizíamos sempre, tinha um professor que dizia que o direito penal e o direito de trabalho eram bons barômetros da democraticidade da civilização. Que é quando o direito penal era com poucas garantias, já estávamos perto de uma ditadura, e o direito de trabalho também, quando tinha poucas garantias. Eu acho que o humor também é. Acho que quando um humorista, quanto mais... Eu, por exemplo, tenho muitas divergências com o Emmanuel Macron, mas sempre foi uma pessoa, por exemplo, nesse campo, sempre defendeu o Charlie Hebdo do princípio ao fim, nunca censurou nenhum humorista, e nem todos os políticos, infelizmente, como eu dei aqui o exemplo do Nuno Melo, podem dizer o mesmo. Lembrem desse exemplo, que é um bom exemplo, apesar de não ser da minha área. Eles podem continuar. António, o que é que pensas disto? Eu partilho a minha opinião com o Luís, apesar de não apreciar de todo o humor negro. Rio-me muitas vezes, mas não é de todo o meu estilo. Eu partilho a mesma opinião com o Luís. Nós às vezes falamos acerca disto. E há muita piada que roça, há muita piada que, se formos a ver de alguns humoristas, roça entre a ofensa e o brincar. Porque o que é que nós estávamos há bocado a falar do que era o humor cientificamente, e eu penso que o humor também, acho que vos perdi, não? Não, eu puxo apenas agora aqui na mesa de realização. Desculpe. Acho que o humor também é uma espécie de cientificamente. Eu tive uma tia minha que uma vez estávamos a falar de funerais, e estávamos num funeral, e acho que ela uma vez, e estava um funeral e aquele ambiente super pesado, e de repente ela manda uma piada e estava tudo num ambiente super pesado e começa-se a rir, a malta começa-se a rir, e havia pessoas que estavam tipo muito sérias, e ela assim, não, riam-se, porque isto também, o humor é um mecanismo de defesa, não é? É algo que a gente usa para brincar, para aliviar um bocadinho a vida, não é? Que isto a vida já é séria o suficiente e no final isto acaba tudo morto, portanto nós temos também de brincar um bocadinho com as coisas, para conseguirmos viver um bocadinho melhor. Eu acho que é um bocadinho isso. Ser mais tolerável, não é? Para tolerarmos mais determinadas coisas. Agora, há sempre um limite. Como é que eu ia te explicar? Eu não gosto, nem quero que haja limites nesse sentido do humor. Acho que é uma brincadeira. É algo que nós usamos para brincar um bocado com as coisas da vida. Mas há sempre, quando nós brincamos um bocadinho com as coisas, vamos sempre, nem que seja ofender, há certas piadas que nós vamos ofender um bocadinho alguém ou nós próprios, pronto. E há sempre um bocadinho de ofensa, pronto. E acho que também era o que você disse muito bem, que às vezes é preciso ter a inteligência suficiente e o bom senso de perceber quando é que estamos realmente a ofender e realmente a brincar. E eu não gosto, eu não gosto particularmente do humor negro, mas eu não quero que haja limites. Acho que uma pessoa deve ter a liberdade de escolher o que quer e não quer ver, e que deve continuar a existir esta oferta. Pronto. Sim. Ou seja, não estou a dizer que vamos todos agora fazer piadas do humor negro para a televisão, algo que pode não correr bem com os espectadores, mas tipo, num espetáculo que uma pessoa pague, que seja algo mais seletivo, a pessoa pode e escolhe o que é que quer ver e não quer ver. Pronto. Quando vamos ao espetáculo do Sinal de Cortes, já sabemos que ele faz piadas sobre o cancro e sobre a morte. Tal e qual. E uma pessoa hoje em dia escolhe o que é que quer ver. Acho que é um bocado por aí. Agora, esta é a minha opinião, pronto, vale o que vale. Eu não tenho o domínio do direito como o Luís tem. Outra coisa muito engraçada que agora estava a ver se me recordava, mas eu vi um documentário
Eu acho que nós não temos noção, nós vivemos, às vezes temos alguma sorte na parte liberal que nós temos no nosso país, porque há coisas que nós não temos noção. Eu vi um documentário uma vez no Netflix sobre era um realizador americano que ia precisamente pegar neste tema, nos limites do humor, e a diferentes países. E foi a países árabes e africanos, de países que vivem em ditaduras, e foi entrevistar precisamente humoristas que faziam humor nesses países. Estamos a falar de histórias mesmo muito complexas, de eles às vezes fazerem piadas ligeiras, algumas até quase de revista, com uma determinada uma caricatura a um político daquele país, e saem do seu local de trabalho, metem-lhes um saco na cabeça e estão uma noite a ser torturados. Sim, eu vi um documentário sobre isso, em que isto são realidades, isto são realidades põe a própria a vida em risco, não é? Tal e qual, eles todos os dias, a dizer aquele tipo de piadas, metem a vida em risco, para aliviar um bocadinho a vida de toda a gente. E eu acho que isto é de louvar o trabalho destas pessoas, e nós não temos noção às vezes da sorte que temos aqui. Pronto. Sim. É um bocadinho isto a minha opinião. Sim. Ruben, liberdade de expressão e humor. O que pensas disto? Para comentar um bocadinho naquilo que o António e que o Luís já disseram, e que o António estava agora a dizer acerca de como certos comediantes em certos países estão literalmente a arriscar a vida, acho que existe esse efeito. E eu acho que ainda não sou humorista suficiente, ou comediante neste caso, para ter a capacidade de ter esse efeito, mas a comédia realmente pode ter um grande efeito social, e acho que existe por parte do poder medo dos comediantes, porque um comediante, quando é bom, consegue fazer as pessoas perceber muitas vezes as falhas que existem num sistema, seja ele um sistema autoritário, seja ele um sistema democrático, e existe esse medo por parte do poder, sejam eles políticos, sejam empresários, seja quem for que tu estás a tentar que seja o teu alvo na comédia. E ainda há pouco estava o artigo do The Guardian, eles estavam a falar, o Luís estava a falar do contra-informação, e o Spitting Image voltou a passar no Reino Unido, e uma das críticas que o autor do artigo faz é precisamente isso que temos estado a falar um bocadinho, que é, parece que existe, e é isso que para mim, que eu tenho uma opinião diferente, existe uma certa geração de comediantes que se focam mais, acho eu, em ofender do que em propriamente ter piada. E há um comediante americano que é o Patton Oswalt, que diz precisamente, um comediante que tenta ser fixe, isso é pior do que mata um comediante mais rápido do que o cancro, e existe se calhar um bocado isso, não é? As pessoas tentam ser mais fixes e tentam ser mais ofensivos porque acham que isso é edgy e está a desafiar alguém, mas na verdade não está a desafiar nada. O que tu estás a fazer é estás ali às voltas do poder, não estás a atacar verdadeiramente quem merecia ser atacado, e estás a atacar ou deficientes, ou estás a atacar pessoas com cancro, ou estás a atacar pessoas que são sem abrigos, quando para mim são alvos fáceis. Tu fazes piadas sobre esse tipo de pessoas, são alvos que não estás a desafiar rigorosamente nada. Podes estar a chocar o teu público, mas chocar o teu público e realmente desafiar a autoridade e as autoridades e os poderosos, isso é outra coisa. E isso é o que leva essas pessoas nesses países para a cadeia e para a tortura. E tu, como comediante, eu acho que de alguma maneira, faças humor negro ou faças qualquer tipo de humor, tens de estar sempre a desafiar qualquer coisa. Se não estás a desafiar nada, não é bem humor, é ali uma coisa que anda ali no meio, que és tipo mais o bobo da corte, que fazes umas graças para o rei, ele dá-te assim uma patada, dá-te assim com a mão na cabeça. É o que nós chamamos de humor baunilha. É aquele humorzinho baunilha, exatamente, que não magoa ninguém, mas também não faz ninguém rir. E o humor que eu também gosto do humor negro, é esse tipo de humor, é o humor que desafia, porque quando desafia qualquer coisa, mostra que aquela pessoa tem coragem. E eu, num comediante, os meus comediantes favoritos são todas pessoas que têm coragem para dizer às vezes coisas que outras pessoas não têm coragem de fazer. Quais são as tuas referências no humor?
Quais são as tuas referências no humor cá em Portugal e internacionalmente? Cá em Portugal, se calhar Bruno Nogueira, o João Quadros, Esses incomodam mesmo. uma certa parte também o Ricardo Araújo Pereira. Sim, claro. Em diferentes níveis, não é? Todos incomodam em diferentes níveis, claramente. Mas isso também diz... O facto dos comediantes incomodarem revela sobre como sociedade o que revela sobre um eurodeputado que fica ofendido por um comediante lhe dizer que ele tem cabelo de esquilo no Twitter, diz mais sobre esse eurodeputado do que propriamente sobre o comediante que lhe diz isso, não é? Uma pessoa que é tão sensível ao que uma pessoa lhe diz no Twitter e está num cargo de poder, quer dizer, se calhar tem que se ver um bocadinho ao espelho, e é isso que a comédia faz, não é? Revela um bocado como sociedade o que é que nós somos e as coisas às quais somos se calhar sensíveis, e às coisas que às vezes somos demasiado sensíveis sem sentido nenhum, e é um bocado por aí. E voltando à questão da sátira e dessa questão dos limites do humor, a única coisa que me incomoda, e eu acho que como país só podemos andar para a frente, e por isso também é que queremos fazer este tipo de iniciativa, é trazer mais comediantes para haver mais variedade, para as pessoas terem mais por onde escolher, para não serem... porque só assim, e eu encaro a questão da comédia um pouco, por exemplo, com o trabalho que Portugal faz numa área que às vezes é um bocado que as pessoas adoram, mas é muito emocional, que é o futebol, e nós no futebol fazemos um trabalho muito bom e muito diferente, e nós não gostamos de falar porque estamos numa arte de entrar em método desportivo, mas o futebol, temos muito sucesso no futebol precisamente porque fazemos um trabalho de bases muito bom, porque existem as ferramentas para desenvolver as pessoas, e na comédia também deve ser um bocadinho assim. Não tivermos espetáculos, nós não tivermos open mics para as pessoas irem, para as pessoas se poderem desenvolver, para o público também se poder desenvolver e desenvolver sentido crítico e desenvolver um gosto próprio, e os próprios comediantes, não é? Porque todos nós somos amadores, nos estamos a desenvolver e estamos a desenvolver uma persona de palco. Se isso não existir, se não existir o espaço para fazer comédia, não nos vamos poder desenvolver. E a mesma coisa com o público. E isso é uma coisa que demora tempo. E há piadas que... Eu ainda me lembro do tempo na América, cada 10 anos se faziam, que hoje... Só realçar, aqui houve uma situação que nós tivemos há pouco tempo, partilhámos entre nós, e pouca gente às vezes ainda se recorda disto. Nós somos de uma geração que ainda se recorda, mas efetivamente há 30 anos, ou perto disso, o Herman entrou com uma caçadeira na roda da sorte. Era por aí que eu ia falar, que o Herman foi um pioneiro ali neste humor assim mais disruptivo, mais, não é? Sim. Durante bastante tempo ele recusou-se a ser o bobo da corte. Mas é muito engraçado porque o Herman entrou com uma caçadeira na roda da sorte, mas passados uns anos foi proibido de lançar um sketch da Última Ceia no Herman Enciclopédia. Sim. E isto são tipo, parece que há níveis, tipo, parece que de vez em quando há uma década que é mais liberal, depois há outra que é menos liberal, e andamos um bocadinho assim nisto, desta oscilação. E é interessante, pronto. De qualquer forma, eu acho que era algo que hoje não ia acontecer. Um humorista entrar com uma caçadeira para um estúdio, eu acho que não ia acontecer. Eu acho que as pessoas que tiverem a oportunidade vão ver aquilo ao YouTube, porque aquilo é único. Pronto. Eu gostava de dar uma nota aí sobre o Herman, se desse, só no instante. Claro. Que, por acaso, eu acho que o Herman, durante algum tempo, considerou-se o Herman também o humorista do regime, ele sempre recusou isso. Há certas pessoas que de vez em quando gostam de lançar esse anátema sobre certos humoristas. Este é o humorista do regime. Normalmente é quem é muito visado por ele, normalmente gosta de fazer isso porque descredibiliza, porque um humorista... Sim. Eu, por exemplo, eu não concordo assim a 100% com eles quando dizem que as minorias não se pode tocar. Eu, por acaso... falo às vezes, quando fui ao Chiado, estive no Teatro do Bocage, eu falo sobre a homossexualidade também,
E, por exemplo, eu acho que não é... As piadas não têm que ser sempre todas homofóbicas. Eu acho que as piadas sobre negros também não são todas racistas. E eu acho que as pessoas também não podemos ter vítimas automáticas. Por exemplo, um cigano não pode ficar arredado do humor. Eu percebo que esse tipo de minorias e dessas pessoas, quem sofreu muito, quem tem uma vida muito sofrida, tem uma reação endémica. Sempre que alguém toca em alguém, que eu estou-me aqui a ofender, estou-me a estereotipar. Mas eu acho que não podemos criar bolhas e deve-se poder fazer sobre isso tudo. Se correr mal, correu. Não é racismo. Racismo depende de muita coisa, mas em regra, o racismo não vem dos humoristas, o racismo vem dos traficantes de escravos e vem disso. A gente está cá para desconstruir também. E às vezes, se correr mal ou assim, o preço a pagar, eu costumo sempre dizer, também digo isto sobre outros ramos de atividade. Aliás, o jornalismo e o humorismo são parecidos, é uma coisa interessante em termos de reação do poder político e do papel que tem na sociedade. Eu acho que um bocadinho essa parecença. E também acho que se também não ofender ninguém é porque estamos a fazer alguma coisa de errado, no meu entender, e que é um bom barómetro de como as coisas estão. É um bocado um bom barómetro. Porque, por exemplo, o Herman não foi bem censurado, ele foi chamado a atenção. Porque o sketch acabou por passar, mas veio o patriarcado. Mais tarde. Sim, gerou uma polémica grande, não é? Tentou-se censurar o programa. O atual presidente, na altura, também veio dizer que não se brincava com a fé. Eu gostava só... Quando se diz, eu sou muito sensível a isso, não se brinca com a fé, porque isso faz lembrar a Arábia Saudita, que na Arábia Saudita é que não se pode brincar com a fé mesmo. Porque tem... Aliás, eu também estive há pouco tempo E no basta país árabe. ver o que aconteceu ontem. Sim, eu dou só um exemplo. Aqui é que era impensável. Eu estive num país árabe também, supostamente muito cosmopolita, que é os Emirados Árabes Unidos, e, por exemplo, havia lá um fenómeno curioso que não se podia falar e que dava cadeia, que era, falava-se em surdina em alguns humoristas, em alguns jornalistas mais subterrâneos, digamos assim, mais da Darknet, que o príncipe era bissexual. E então aquilo num país árabe era uma coisa... Nenhum humorista ousava usar isso. E aqui era normal. Imaginem que o filho do... E por isso é que eu estou a dizer que quando nós pensamos sobre a homossexualidade não se pode fazer piadas, já é uma homofobia. Pensar também no outro lado, né? Por exemplo, neste caso, fazer uma piada sobre a homossexualidade e a desconstruir o regime e até uma religião que tem uma visão sobre a homossexualidade de punir com a morte em alguns... Quando a Sharia totalmente aplicada. É só esse ponto que eu achava interessante aqui deixar. Pronto. E as tuas referências no humor português e internacional? Eu também partilho mais ou menos com eles. Eu gosto do João Quadros, gosto do Bruno Nogueira. Tenho a diferença para eles, eu gosto do Sinal de Cortes, eles não. E eles não. Tenho essa divergência. Também gosto do Paulo Almeida, também assim numa linha mais no negro, do Rui Cruz. E internacionalmente também gosto do Louis C.K., que também teve alguns problemas, né, com a questão do Me Too, mas eu gosto de cindir o artista e a arte, e a pessoa e a arte. Às vezes não é porque uma pessoa teve uma questão dessas que deixa tudo o que fez passou a ser mau. E foi basicamente Bill Burr Já também. o Hitler era mau nas suas coisas. Sim. E o Bill Burr também, eu gosto do Bill Burr e acho que não me estou a esquecer de nenhum. Muito bem. O vosso projeto agora parou, era para ser hoje, este sábado, mais um espetáculo. Não foi possível, mas o projeto continua. É uma vez por mês, aos sábados, na Sociedade Recreativa Operária. Têm previsto o próximo espetáculo? É assim, nós éramos para ter este sábado, no entanto, tendo em conta as condições que temos atuais do país, com 2.000 casos por dia, não achámos e tivemos colegas nossos que eram para vir que não sabiam se estavam positivos ou não e achámos melhor desmarcar e marcar para o final do mês. No entanto, o Luís saberá explicar melhor as datas do que nós, mas a ideia é todos os meses ter uma sessão. Pronto, é precisamente essa ideia. Manter uma periodicidade, não é? Sim, nós tínhamos a ideia de ser no terceiro sábado de cada mês, tínhamos acordado isso com a direção da SRO e tinha sido aprovado na reunião. Agora tivemos que adiar este, porque houve assim algumas questões com a questão do Covid e até mesmo, pronto, alguns humoristas tinham estado em contacto, tiveram que ficar em quarentena e etc. E a situação está complexa, mas vamos ver se no fim do mês se vai dar, ou então fazemos só o de novembro ou só o de dezembro, dependendo da situação. Se não der para adiar para novembro,
para o fim do mês, vamos ver se dá para fazer o de novembro. Se não, acho que pelo menos em dezembro talvez dê, até se calhar fazemos um especial Natal, uma coisa assim, com mais sobre esses temas. A nossa ideia nós começámos em setembro e a nossa ideia é pelo menos ter 3 sessões até ao final do ano. E se decorrerem bem, continuarmos no próximo ano e se for permitido também isso. Pronto. Sim, por aí. Eu até acho que é interessante nós termos começado com estas adversidades todas do Covid e não sei o quê. Que isso também vai... Não sei, eu acho que isto é um bocado uma opinião pessoal. Acho que na vida, quando a gente começa com o mais difícil, depois as coisas... Se a gente bater o mais difícil, também batemos o mais fácil. Acho que é um bocado assim. Sim. Se começar a gerar dinâmica agora, mais dinâmica gerará quando nós na nossa primeira noite tivemos cerca de 30 pessoas. Há casas em Lisboa que não estão a chegar a este número. Pronto. É claro que agora com esta nova vaga estamos com dificuldades. No entanto, vamos tentar aguardar mais umas semanas e esperamos que as nossas próximas 2 sessões melhorem um bocado. Sim. E vamos estar cá para anunciar isso. O Mais Ribatejo associa-se e irá dar nota para anunciar o próximo espetáculo e para manter aí a programação viva. Resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigado a todos e bom trabalho e bom humor, e muito bom humor. Ora essa. Obrigado nós. E nós agradecemos também. Obrigado. Então. Muito obrigado. Obrigado.